Oi, 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 tudo bem? Como é que você está? Espero que essa mensagem, que esse vídeo chegue até você e você esteja, super bem. Estamos aqui em mais um episódio do Confie no Processo Podcast, um produto que tem a única finalidade de trazer a palavra de Deus. E eu tenho sempre aqui comigo uma pessoa de Deus que vai nos trazer uma mensagem de Deus e a gente vai pegar essa mensagem e vai pulverizá-la pelo ambiente fantástico que é a internet. Antes da gente começar com a minha convidada de hoje, que é mega especial, eu queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se for no YouTube, acionar o sininho e mandar essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Ai, Carla, essa mensagem não fez sentido para mim. Pode fazer sentido para alguém. A gente nunca sabe. Muitas vezes as pessoas estão rindo, as pessoas estão demonstrando felicidade e na verdade elas estão precisando de 5 minutos de uma palavra de Deus na vida delas. E gente, eu tenho aqui um currículo enorme para apresentar dessa minha convidada. Mas o que ela tem de maior nela é Deus. Amém. E isso é a parte que mais me fascina desde que eu me converti. Aí tem 4 anos que a gente está nessa jornada de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus. E todas as vezes que eu encontro uma mulher de Deus, eu fico mega contente, meu coração fica quente. E a minha convidada é muito interessante que quando eu abri a caixinha de perguntas, lá pedindo, me indica alguém que você conhece, e veio o nome dela pela primeira vez, eu falei assim, mas eu conheço essa pessoa. E aí eu fui lembrar de algumas histórias que já tinham me contado dela, de algumas amigas que já participam de uma mesa poderosa que está acontecendo com ela online. Então eu falei, já vou chamá-la logo para o começo, que é para o negócio aqui já incendiar. É com muito prazer que eu recebo hoje e apresento para vocês a Ana Paula Schultz, pastora, mulher de Deus, que mais? Apóstola, que mais? Vamos lá. Uma avivalista. É isso mesmo. E então, assim, a gente fica olhando para tudo que a gente já viveu com Deus e hoje, quando eu olho e eu me pergunto quem eu sou, né? Porque quem eu sou é imutável, isso não vai mudar, né? Então, a primeira coisa que eu entendi nessa minha jornada com o Senhor é que eu sou filho. Que eu sou filha e isso é imutável e o princípio de filiação em Deus na minha vida, ele jamais ele vai mudar. Quando a gente reconhece isso e a gente entende isso, a gente aceita isso, como mudam as coisas, né? Mudou totalmente. Eu conheci Jesus com 17 anos de idade. Eu conheci Jesus e ali começou o meu processo de filiação. Porque a palavra vai dizer, né, que nós confessamos ele e nós nascemos de novo. Então, tu imagina alguém que viveu 17 anos num lar desconstruído, numa casa desconstruída, já era mãe, já havia passado por vários tipos de religião, porque sofria de dependência emocional da sua própria mãe, a sua mãe ficou sem religião e eu senti, Carla, dentro de mim um vazio. Com 17 anos de idade eu senti um vazio e eu olhava para minha mãe, a minha mãe sem eira e sem beira, e eu com aquele vazio, com uma filha de 1 ano e 2 meses no colo. Muito jovem. E eu olhava para tudo que eu já tinha vivido e eu olhava para o Deus da minha mãe, que também era o Deus da Umbanda, que também era o Deus da Igreja Católica, que também era o Deus do Espiritismo, e agora minha mãe não queria nenhum deles. E eu olhava para minha mãe e eu dizia, e agora? E eu comecei a sentir um vazio dentro do meu peito. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração sem eu saber que era Ele. Eu conhecia Deus, um Deus muito distante, né? Era um Deus da Igreja Católica por causa da minha avó. Minha avó havia apresentado Ele uma vez para mim. E aí começou a passar uma senhora lá na frente de casa, na rua. E essa mulher, ela era uma mulher muito sorridente, Carla. Muito sorridente. Fazia chuva, fazia sol. Aquela mulher, ela tinha uma alegria na alma, não era nela, era na alma. E um dia eu olhei para minha mãe e disse, eu quero o Deus da vida dessa mulher. E a minha mãe me olhou e disse assim, como assim? Tu sabes que essa mulher aí é da Leleia? É a louca? É a Glória louca? Eu comecei... E o nome dela era Glória? Glória. Ô Glória. Ô Glória, isso. A louca, ela era tratada como a louca. Ela morava no final da nossa rua. E eu comecei Isso aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina, lá em Itajaí, durante um período que eu morei lá 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 2. E aí eu comecei a observar os passos da irmã Glória.
Eu digo, ela passa aqui terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo é sagrado. Uma quinta-feira eu disse, é hoje. Ela foi na frente, eu fui atrás. Não falei o que eu queria, não falei nada. Eu simplesmente fui atrás dela, passo a passo. Ela entrou na igreja, Assembleia de Deus, bancos de madeira tradicional, igreja pentecostal. A irmã Glória sentou lá no primeiro banco e eu sentei no último. O pastor começou a ministrar o culto. Parecia que ele tinha ido fofocar lá com a minha mãe. Eu disse, esse homem foi fofocar, crente é tudo fofoqueiro, era o que eu pensava. A minha mãe nem me segurou pra eu sair de casa pra seguir a dona Glória. Minha mãe nem me segurou, tem alguma coisa aí, tá errado esse negócio. Aí ele começou a ministrar a palavra. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem ele era, eu conhecia um Deus distante. E aquilo começou a esquentar a minha barriga, como se fosse borboleta. E aí essas borboletas foram subindo, sabe, Carla? Subindo, até que eu comecei a chorar copiosamente, sem saber porquê. Mas quanto mais eu chorava, mais esvaziada da dor que eu carregava, eu ficava. Eu vinha de um lar desconstruído, de um abandono paternal, minha mãe com vários relacionamentos sem conhecer Jesus, abusada, com 9 anos de idade por uma pessoa que a minha mãe colocou dentro de casa, uma filha no colo, sem entender quem eu era. Mas eu sabia que aquele choro, ele estava me esvaziando de alguma forma, me esvaziando, me esvaziando. No final do culto, o pastor pega o microfone e diz, ei moça, não vai embora. Deus marcou esse culto para você. Não tem como se esconder, né? E aí ele disse Ninguém assim, se esconde. Não. E aí ele disse assim, olha, você vai dar os 30 piores passos da sua vida, porque você está presa. Mas a hora que você chegar aqui, essa cadeia vai ser arrebentada e você nunca mais vai ser aprisionada de novo. Isso era ele te chamando pra frente. Ele me chamando pra frente para aceitar Jesus no final do culto. E eu dei os 30 piores passos da minha vida. Literalmente era como se eu tivesse acorrentada a algo que até hoje eu não sei explicar o que era. Mas quando eu cheguei lá na frente, eu confessei Jesus. Foi como se eu escutasse de fato um romper de cadeias. E aí as irmãs vieram orar por mim. E a irmã Glória estava no meio. E elas colocaram a mão em mim e começaram a orar. E eu comecei a sentir um calor, um calor, um calor, um calor. E daqui a pouco a minha língua começou a enrolar. E eu fui batizada no fogo antes de ter sido batizada com água. E naquele dia eu recebi boa parte da maioria dos dons que eu tenho hoje. Eu já falava e sempre fui mandada, fica quieta, cala a boca, você fala demais, você é exibida, você é isso e aquilo. E eu não entendia que isso era um dom e que isso era um ministério evangelístico que o Senhor já tinha me dado para anunciar uma mensagem. Eu só precisava crescer nele, né? E aí comecei a receber, comecei a andar com essas mulheres. A gente ia em culto lá em Itajaí, em igrejinhas de palafita, onde tinha fresta do tamanho disso aqui. Até as ratazanas prestavam culto naquele lugar, Carla. Gente, pensa o que era. Aquelas mulheres, todas elas já anciãs, cabelo branco, coque enrolado. As tias do coque. As tias do coque, exatamente, do reteté. E criança chegava com febre, com diarreia, e as crianças eram entregues na mão dessas mulheres, e essas mulheres oravam e essas crianças saíam curadas. E eu dizia, Jesus, eu quero isso, eu estava vivendo meu primeiro amor em Cristo. E aí eu comecei a receber, e aí eu fui recebendo, mas eu tinha feridas dentro de mim. E a religiosidade não trata as feridas que eu carregava, né? Elas não tratam, assim, não tratava. E eram feridas profundas na minha alma, porque eram feridas da minha infância, daquilo tudo que eu havia perdido. Então eu já tinha entendido que eu era filha e que eu também era serva. E que eu precisava entender que agora, como serva, para servir, eu precisava primeiro ser curada. Porque não pode um cego guiar outro. E aí, aos 17 anos, começa toda essa evolução, essa jornada na tua vida. Essa jornada todinha. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler a palavra, comecei a entender o que Jesus falava acerca de mim, falava acerca do que ele queria, do que ele tinha para mim. E eu volto para Palhoça, porque a minha avó havia tido um infarto, estava muito mal no hospital e estava chamando por mim, eu venho cuidar dela. E aí, nisso, eu já tinha me envolvido com o meu falecido esposo.
Eu perdi ele num acidente muito drástico, algo muito terrível. E aí eu já era mãe com 19 anos de duas meninas e viúva. Nós estávamos nos preparando para casar. No sábado ele ligou, disse: eu tô indo te buscar, nós vamos retomar a nossa vida e eu vou me firmar com você na igreja e nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E aí acontece algo trágico, eu fico viúva. Aí eu estou aqui na Palhoça com 2 filhas pequenas e eu entro num luto, num período de luto, de mais de 4 anos. E aí, um dia eu disse: eu tenho que voltar a viver, Senhor. Paulo vai dizer que a viúva nova, ela tem que arrumar um casamento logo, porque senão ela vai sair tagarelando e não vai ter proveito a vida dela. Aí eu comecei a orar, eu tinha um ciclo de amigos de quando eu saí daqui de Florianópolis, voltei a frequentar o mesmo ciclo de amizade e conheci o pai do meu menino. Nós ficamos juntos durante 10 anos da nossa vida. E aí eu sofri um processo de depressão profunda, comecei a sofrer com crises de ansiedade, crises de pânico, parei no CAPS, fiquei 5 anos, de 2009 a 2012. Para quem não sabe o que é o CAPS, é o Centro de Apoio Psicossocial. Isso. Fiquei lá durante 5 anos tratando tudo aquilo que a minha criança havia sofrido, que é o que eu falo, a religiosidade não vai tratar isso. Isso quem vai tratar é a medicina, é a psicologia, é hoje o que eles mais pregam contra, mas eu digo assim que o processo de autoconhecimento que vem através de alguém que está acima de você, um mentor, ele pode sim usar de ferramentas, né, para curar, para gerar cura, e a glória é de Deus, porque todas as coisas são inspiradas. A multidão de conselheiros é bíblica. É tá em Provérbios. Exatamente. Então assim, fiquei lá. E nesse período, adoecida, eu deixei de ser esposa. E o pai do meu filho, ele começou a adoecer também. Porque hoje, amadurecida, eu entendo que foi por isso que ele procurou um relacionamento extraconjugal, que foi por isso que ele decidiu sair de casa, que foi por isso que ele decidiu. Não há um culpado para se estabelecer, né? E aí ele sai de casa depois de 12 anos, a gente iria comemorar e eu me vejo sozinha, 22 anos. Muito nova, Ana. Tudo na tua vida aconteceu muito cedo. Com 3 filhos. Aí isso, com 22 anos eu tinha 3 filhos, aí vivemos quase 12, deu quase 12, 30, eu tava com 30 anos quando ele saiu de casa. O meu filho, o meu menino tinha 8, a minha menina tinha 10 e a minha mais velha tinha 12. E Carla, tu imagina o que é? Eu tinha tudo isso, eu tinha tentativas de suicídio e eu era cristã? Eu era cristã, mas é como eu falo, a religiosidade não tratou. Ela não vai curar e a gente nunca sabe o que passa pela pessoa que está sentada no primeiro ou no último banco da igreja. Exatamente. E aí assim, eu tinha liderança na igreja, eu tinha tudo, mas eu carregava marcas no meu coração, feridas profundas que ninguém nunca tinha parado para conversar comigo de forma profunda. As pessoas só diziam: você tem que liberar perdão. Tá, tudo bem, eu já perdoei. Mas e o que eu faço com esse coração que ainda sangra? O que eu posso aplicar? Qual é o remédio que eu boto para curar? Qual é o remédio que eu boto para curar? Eu já entendo que na cruz do Calvário, Cristo morreu por mim, justificou meus passados, presentes e futuro. Já foi pago, foi tudo. Mas e o estrago? Como é que eu lido com isso? E aí, em todo aquele aparato que eu tinha, com psiquiatra, com psicólogos, eu conheci o Dr. Mansur, psiquiatra que veio para a rede pública do SUS e sentou comigo, foi fazer a passagem de prontuário porque a médica que me tratava tinha saído, e ele sentou assim, como eu e você, conversando, e ele disse assim: você não tem nada disso que está descrito aqui, você não precisa tomar nenhuma dessas medicações, eu vou tirar isso e você vai ficar com isso aqui. Você é uma pessoa perfeita, com intelecto perfeito, alguém que tem muito para acrescentar à sociedade, alguém que ainda vai produzir muitas coisas. E eu vou te provar isso, Ana. E aí ele me desafiou.
Ele começou o desmame da medicação, aí eu fui recebida também por uma nova psicóloga, a Zilmar, e a Zilmar começou a tratar algumas coisas em mim relacionadas a essas feridas que eu ainda não tinha conversado com ninguém. O abuso, o abandono do meu pai, o abandono da minha mãe, necessidade de aprovação. E eu fui entendendo e fui melhorando progressivamente. Aí, enquanto eu estava passando por esse processo de abandono e de separação do pai do meu filho, uma outra pessoa acolheu os meus filhos na igreja, uma figura paternal. Acolheu os meus filhos, escutava os meus filhos e amava os meus filhos, que é o meu esposo hoje. Meu esposo amou os meus filhos antes de me amar. Né? Ele era um menino, eu posso dizer assim, porque nós temos 10 anos de diferença. Eu tinha 32 para 33 anos quando nós sentamos e conversamos. E ele olhou para mim e ele disse, nós vamos orar, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já tem os seus filhos? Eu não tenho filhos ainda e eu quero ser pai. Você seria mãe? E ele disse que essa era a pergunta que ele colocava diante de Deus. Uau! Aí eu olhei para ele e eu digo sim, porque o fruto do amor são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. E aí ele disse, então nós vamos orar. E aí a gente começou a orar, aí o Senhor confirmou no nosso coração. Aí ele tinha 22 para 23 anos, eu 32 para 33. A liderança da minha igreja ficou maluca, porque eu era líder de célula, uma igreja celular com meta, não era de alma, era de pessoas, né? Meta, tudo era meta. E eu tinha 5 células, eu regimentava uma cerca de 100 pessoas para culto. E aí o meu marido, um nordestino, pernambucano arretado, sangue quente, disse assim, enquanto nós não casarmos, ninguém vai exercer ministério dentro da igreja. Nós não pegamos numa vassoura. Porque diante de Deus, nós não estamos corretos para exercer. E aí eu passei quase um ano sentada com ele, dentro daquela igreja, que eu regimentava 100 pessoas. Todo mundo era contra. Diziam que eu ia adotar mais um filho, que não ia dar certo, que eu enfim... A rejeição chegando... Sim. Não bastava a rejeição. Não. Aqui tu já tinha construído, não. Tinha que vir a... Tinha que vir mais uma externa, né? O biotipo, a idade, não tem nada, como é que vai ser isso? E aí eu disse... Eu sabia do que Deus tinha falado no meu coração, né? E aí a gente foi. Até que um dia ele foi no altar e ele disse, ó... O Senhor disse isso pra mim. Quer casar comigo? E aí nós casamos. Depois que nós casamos, nós nos tornamos o casal mais queridinho, mais lindo da igreja, mais abençoado. Que aí, isso é papo para um outro podcast, porque aí Deus nos deu... A gente vai ter aqui alguma coisa sobre casais já, em breve. Aí Deus nos deu um casamento em que, se você olhasse para aquele casamento, eu casei num casamento num campo, com tudo que você possa imaginar. Fecha os olhos, imagina o melhor casamento no campo, com as melhores flores, com tudo. O Senhor nos deu de presente. Nós casamos. E aí, de lá para cá, nós começamos a viver o extraordinário. Aí, a minha mãe, nesse processo junto comigo, eu fui a primeira pessoa da minha casa que se converteu, aceitou Jesus. A minha mãe logo depois, a minha irmã e uma outra prima, e as coisas foram acontecendo. Mas, como eu te disse, a religiosidade não trata o estrago. Não. Ela vai dizer assim, perdoa, sabe? Perdoa. Mas e a alma? E esse a diferença sangue? De saber o perdoo se tu só jogou pra debaixo do tapete? Isso, exatamente isso, porque sabe? Eu não quero mais nem saber, não. Então tu não perdoou. Isso, exatamente. E aí, eu engravido do José. O José também, promessa do Senhor, eu não engravidava, meu esposo com uma contagem baixa de espermatozoide, e tudo dava indício de que nós não seríamos pais. 14 anos depois, nós começamos a conversar com o Senhor, se não for agora, não vai ser. E aí, já por causa da tua idade, da né? minha idade. A mulher, a gente... Isso. E aí veio José Augusto. Nasceu José Augusto, a minha mãe disse que teve um sonho, eu estava no meu puerpério, eu devia estar com 40 dias mais ou menos, quase no finalzinho, a minha mãe vem na minha casa e diz assim, eu tive um sonho com você e com José Augusto.
eu sonhei que você vinha gritando, e ela disse que o sonho era de Deus, tu imagina, eu no puerpério, meus hormônios, 4 filhos, com todas as coisas acontecendo, e ela disse, é de Deus, eu sei que é de Deus, eu sonhei que você chegava gritando na minha casa com o José Augusto com a cabeça toda ensanguentada. Quando ela falou isso, Carla, eu senti uma moleza nas minhas pernas, me faltou o ar e na hora me veio uma enxaqueca, a famosa enxaqueca da recaída que as vó falavam, uma enxaqueca, eu pensei, eu vou morrer. E o José Augusto vai morrer, e eu coloquei aquilo no meu coração. Aí eu sofri de um processo de depressão pós-parto. Novamente. Mas aí já afetado pela questão do puerpério. Isso, do puerpério. Eu já tinha também um histórico, né? Eu já tinha sido, já tinha de certa forma passado por uma etapa da cura. Eu digo que era uma etapa da cura. Aí voltei a adoecer. Aí eu desenvolvi um processo de depressão com hiperproteção ao José Augusto. Eu não dormia mais, eu não comia mais, eu não conseguia fazer nada mais, porque a qualquer momento, se eu suspirasse, parecia que ele seria tirado de mim. Aí voltei a desenvolver, tive que voltar a ser atendida. Eu lembro como se fosse hoje, num dia eu estava em crise, eu disse para o meu marido, me leva lá no Instituto Psiquiátrico de São José, porque eu não estou bem. Eu não estou bem. E ele foi comigo, bebezinho pequenininho, e aí o médico psiquiatra me olhou e disse, não, você não está precisando ficar internada, E eu já era crente, cristã, né? Líder, estava lá na igreja, ministrando. Casalzinho fofo, maravilhoso, tudo lindo. E aí, passei pelo processo, ele disse, não, eu vou ligar, vou conversar com o CAPS e você vai voltar a ser atendida porque você precisa de ajuda nesse momento e eu tenho certeza absoluta que você vai ser curada por completo. Não é normal um médico no Instituto Psiquiátrico falar isso, não, né? Geralmente ele já... Pelo menos um tarjinha preta, né? Não, nem remédio, não teve nada. Ele disse, eu tô ligando lá e você vai lá e você vai ser atendida. Aí ele ligou... Aí fizeram lá meu atendimento, eu fui readmitida no CAPS. Eu fiquei no CAPS de 2018 a 2019. E aí Deus preparou 2 pessoas, eu digo que são anjos. A doutora Carol e o meu médico, que eu não lembro o nome dele, mas eu acho que era a doutora André, né? Não quero errar para não deixar de dar honra corretamente. Ela era minha psicóloga e ele meu psiquiatra. Quando eu entrei na sala da psicologia para conversar com ela não podia falar que ela era cristã. Eticamente era incorreto, mas a todo tempo ela sinalizava. E aí ela começou a tratar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Ela me tratava com as ferramentas que ela tinha da psicologia para tratar as minhas emoções e com aquilo que ela sobrenatural, ela ministrava a minha alma de uma forma muito sutil. E o Senhor começou um processo de cura de fato, de dentro para fora, de dentro para fora. E um dia também o meu psiquiatra, eu nunca vou me esquecer, eu cheguei e ele falou assim, Ana, há algo que você ainda carrega e a gente vai sarar isso hoje. Aí ele me perguntou, ele disse, por que você voltou a ficar assim? Aí eu contei para ele. Eu disse, olha, minha mãe, num período assim, disse isso. Minha mãe disse e me apontou uma mulher que anda na rua totalmente desnorteada e desorientada, e a minha mãe disse que essa seria eu, que eu andaria assim. Uau! E aí, quando eu conto isso pra ele, eu começo a gritar, chorar. Ele disse assim, olha pra mim, Ana, você nunca vai se tornar essa mulher. Porque o que Deus tem para fazer através da sua vida é muito maior, e não há palavra que vá anular isso na sua vida. E aí eu chorei assim, eu acho que uns 40 minutos, e ele dizia, grita se você quiser gritar, e você vai dizer, eu não sou essa pessoa. Aí ele fez comigo o processo do eu sou. Uma ferramenta, os né? Coaches, Os coaches, esses aí mesmo, essa ferramenta. Que são banidos por algumas religiões. Isso. E aí ele começou a usar essas ferramentas comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi o eu sou. E ele não falou que ele era cristão, ele não falou nada, ele simplesmente aplicou a ferramenta. Ele deixou eu chorar uns 40 minutos, assim, para botar tudo que eu tinha em relação a isso, aquela fala que a minha mãe havia feito. E aí ele disse, agora você vai declarar isso aqui. E aí eu comecei a declarar. E aí
Ele disse assim, pronto, acabou, você vai voltar a trabalhar. Aí em 2019 eu voltei a trabalhar na área comercial, eu sempre trabalhei com vendas. Toda a minha vida, durante 20 anos eu trabalhei com venda por conta do processo da minha filha Maria Heloísa, que ela nasceu e ela sofreu um AVC e ela teve hemiplasia. Uau. Teve paralisia total do lado direito, mas os médicos dizem que ela é um milagre, porque ela tem uma cicatriz no cérebro, um pouquinho maior do que um ovo de codorna e ela é perfeita e os médicos, quando estudam ela, os médicos dizem é impossível. Não há explicação porque aconteceu aqui. E a minha filha fala. É impossível mesmo. A minha filha fala, eu sou o fruto de Deus, do cuidado de Deus. E aí eu me anulei, eu tive que me anular para cuidar dela, né? E eu entendia que eu precisava fazer aquilo como Cristo fez por mim. Porque ela ia crescer e ela precisava se tornar uma pessoa forte. E aí eu optei por ser assessora comercial. Eu sempre trabalhei com marcas e patentes. Fazia de casa, nos meus horários, aí depois eu aprendi a fazer unha, aprendi a fazer sobrancelha, fiz curso de massagem, porque eu conseguia casar com os horários de fisioterapia, enfim, toda essa coisa que a gente viveu. E a minha filha cresceu e se manteve perfeita. E aí tu tá em 2019 e 2020? Aí eu tô em 2019, vem uma gestação de alto risco. Veio a Lili. Sim, porque são cinco filhos. Ok, eu até pensei que o quinto fosse filho do coração. Ah, não. Veio, do coração de Deus, não do coração de Deus. Veio a Lili, a Lívia. Junto com ela, uma coisa muito louca, porque foi assim, a Ana tá grávida. O exame diz que sim. Fomos fazer o ultrassom. O ginecologista diz, não tem gravidez. É um saco gestacional vazio. Você tem contagem de hormônio para uma gestação de 7 a 10 semanas, mas o saco gestacional está vazio. Então, daqui uns dias, o corpo ele é seletivo, muito provavelmente não tinha nada de bom, vai acontecer o seu ciclo menstrual. Nesse período, eu estava coordenadora de um conselho comunitário, ali no Jardim Eldorado, onde eu morava, e aconteceu que o conselho foi arrombado. Mas o pessoal não entrou lá só para roubar, eles entraram lá para vandalizar. Tu imagina a desgraça. Aí eu comecei, corre para cá com polícia, pula muro, faz tudo que tu imagina que uma pessoa influente, dominante poderia fazer, instável, que eu ainda não cheguei lá no nível, mas eu vou chegar na estabilidade, o Gustavo tá trabalhando isso. E aí me deu uma distensão abdominal. Eu tive que ir para maternidade, mas eu não tô grávida. A médica disse, olha, eu vou te atender aqui, mas tu não tá grávida. Isso aqui é um saco gestacional vazio. Ora, não tem criança, não tem bebê, não é pra tu tá aqui. Mas ela me atendeu. Mandou eu fazer ultrassom. Quando eu vou fazer o ultrassom, o médico olha para aquele ultrassom, olha para a tela, olha para o ultrassom. Tu tem certeza que esse ultrassom é teu? Eu digo, tenho, moço. Ele disse assim, mas tu tem certeza mesmo? Eu digo, moço, tá o meu nome aí, eu tenho certeza. Fui eu que fiz, eu tava lá. O que eu vou trazer ultrassom de outra pessoa pra sala? Faz sentido, né? Ele disse assim, não, porque você está com uma gestação de 11 semanas e tem um coração batendo aqui, você tem uma trombose e esse bebê salvou a sua vida. Porque onde ela está, no lugar em que ela está localizada, ela evitou, de certa forma, que o trombo subisse, parasse ou no teu pulmão ou no cérebro e você ia morrer e ninguém nunca ia saber que foi por conta disso. Aí eu fiquei 12 dias internadas no hospital. E mais uma gestação inteira sob cuidados Nem intensos. me fala, 9 meses que eu deveria passar totalmente deitada, né? Não passei, que se eu disser que eu passei, eu vou estar mentindo, né? Eu continuei fazendo praticamente tudo que eu fazia, tomava as doses da Zenoxeparina, que é o anticoagulante. Lívia nasceu, perfeita, maravilhosa, veio a pandemia. Isso, vamos para a pandemia. Aí lá estava eu. Lívia nasceu no dia 15 de janeiro de 2020. No mesmo dia que a minha sobrinha. Dia 16 de março nós entramos no quê? Lockdown. Lockdown. Fecha tudo, ninguém vai para lugar nenhum. 2 meses depois, né? Tava eu lá com a Lívia dentro de casa, vivendo isso. E aí eu comecei uma busca incessante por umas respostas que eu já tinha comigo em relação àquilo que eu já vinha vivendo há muito tempo na igreja, né? Eu comecei a reparar falas que não eram condizentes com a prática. E aquilo estava me deixando extremamente incomodada. Então, isso é uma fala tua muito forte.
congruência. As pessoas precisam entender isso, né? Sim. A religião, a diferença da religião, de um líder de uma igreja, a fala e esse livro. E a palavra. Sim, exatamente. Aí eu comecei a perceber falas do tipo, o Senhor te fez livre, mas não havia liberdade, sabe? O Senhor sara, cura, restaura e o primeiro lugar que você deve buscar é isso e aquilo em relação à saúde e anulando de certa forma a questão da ciência, da medicina, trazendo tudo para uma centralidade ao extremo. E aí a gente eu olhava e eu pensava assim, poxa, mas é só para nós que não vale, pro lado de lá é diferente? E eu comecei a me questionar com isso. Fora outras palavras que a gente foi recebendo e eu comecei a questionar, eu digo, isso não está de acordo com o que o Senhor fala acerca do que nós devemos ser. E aí eu comecei uma busca incessante, em oração, consagração, jejum, e aí eu recebi uma palavra, under grace. Under grace. Sobre a graça. Aí eu comecei a pedir clareza para o Senhor disso. Junto com essa clareza, eu comecei a dizer para o meu pai, eu disse, eu quero ser plena na tua paternidade. E aí eu passei por um processo de cura lá em Anitápolis, nos braços de um homem que até hoje, ele sabe disso, eu o amo, carrego ele comigo para onde eu vou, chamo ele de tio Wilson. Ele é pastor hoje, mas na época era o evangelista. E eu vou para o sítio passar uma tarde lá com ele, com a filha dele, com a família. E a gente vai para o rancho e ele ministra o meu coração de coisas que ele não sabia que eu carregava. E aí a plenitude da paternidade do Senhor começa a ser estabelecida no meu coração. Começa a cicatrizar aquele coração machucado. De fato. E aí eu entrei num processo de busca. Eu digo, Deus, eu quero entender quem eu sou, não só pela tua palavra, mas eu quero poder juntar a tua palavra e assim como tu é trino, eu quero entender essa trinitude na terra. Corpo, alma e espírito. E aí eu comecei um processo de busca. Eu encontrei o psiquiatra Ítalo Marcilli. Todo dia, 12h52, esse homem fazia live. Ninguém te deve nada. Quarta camada, uma camada, duas camadas. E eu tava na quarta camada. A gente fez toda a jornada dele. Aí eu disse, Jesus, como é que eu vou sair da quarta camada? Minha mãe não me deve nada, o meu pai não me deve nada. Mas a sensação é de que eles me devem tudo e eu devo para eles. Como é que eu vou resolver isso? E aí comecei a fazer tudo que era orgânico dele e eu fazia. Aí ele apresentou a Sâmia, a esposa dele, que fala da virtude da maternidade, sem romantizar. A última vez que eu peguei, eles estavam em 7 filhos. 7, isso. 7 filhos, da virtude, da dádiva, e mergulhei e continuava mergulhada no Senhor. Eu digo, opa, aqui eu entendo que eu vou começar a entender esse equilíbrio. E aí comecei um processo de estudo. E aí, paralelo a isso, eu comecei também a consagrar e jejuar para não depender de mais ninguém, para entender isso aqui. Eu batia com a minha cabeça na parede sozinha, porque eu fui questionar uma pessoa que eu amava muito sobre um texto que alguém havia me questionado. A pessoa me questionou e me disse assim, Ana, você fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu digo, sim, tá na Bíblia. Os pastores pregam. Aí a pessoa me questionou, me fala onde esse texto está e me fala que é o diabo. Eu disse, João 10:10. Ele disse, lê o texto. Ana, homens de Deus pregam isso e ainda dizem assim, ó, texto sem contexto é pretexto. Agora lê lá, Ana, e entende o contexto dessa ministração e de fato seja livre. Aí eu fui a João 10:10 e aquilo fez assim, pss, na minha cabeça. Eu digo, opa, não tem na Bíblia, Carla, não tem. Esse pedacinho que todo mundo prega no altar, o diabo veio, assim, escrito assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, você não vai encontrar na Bíblia.
E aí eu me assustei com aquilo. E aí eu fui perguntar para uma pessoa que eu admirava muito, que eu amava muito, e a pessoa me respondeu assim: Ana, esses assuntos são muito profundos para você. Vai estudar coisas mais rasas. E aí eu me vi de fato totalmente... Eu não sei te dizer o que eu senti, mas eu sabia que de fato aquilo tudo era religiosidade, não tinha a ver com Jesus, não tinha a ver, tinha a ver com, talvez com ego, sabe, assim, com pretensão. E é um momento, é uma situação muito difícil a gente identificar, porque isso define a saúde de uma igreja. Sim. De uma religião, define a saúde de uma igreja sadia, biblicamente correta e sadia. E aí, quando eu escutei isso, eu me tranquei no meu quarto e eu comecei, assim como o Alessandro Vilas Boas, eu escutei o testemunho de conversão dele e assim como ele fez, eu comecei a pegar a palavra e eu batia com a Bíblia na parede, em cima, e de manhã, de tarde, de noite, eu disse: eu não quero nunca mais na minha vida depender de alguém para me explicar o que está contido aqui. Daqui para frente eu quero ler e eu quero entender. E eu quero ter sabedoria, porque entendimento é o que é humano, sabedoria é o que é divino. Eu disse: eu quero entender e eu quero receber sabedoria do teu espírito para nunca mais ser manipulada por ninguém. E aí eu começo o processo de caminhar contra o sistema. A igreja institucionalizada. Porque fique claro aqui, eu não tenho nada contra a igreja, a noiva de Cristo. Mas sim, eu vejo algumas igrejas institucionalizadas que não podem nem ser consideradas igrejas. Elas podem ser consideradas seitas pelo domínio que elas querem exercer sobre a vida das pessoas. Você não pode visitar a igreja do fulano. Para você comprar, você tem que dar satisfação para mim. Como você vai fazer, você tem que consultar a mim primeiro. Opa, mas peraí, estão costurando o véu? Converse, e as turminhas, as patotinhas, e só serve quem está debaixo do meu comando. É triste. Aí a gente vai entrar na seara de eu conheço o quanto tu dizima e a importância que tu tem, tu precisa ser tratado de forma diferenciada para eu te manter aqui. E aí o que é pior, a desculpa é: eu te trato desse jeito porque o que tu dá sustenta os pobres. E aí quando tu vai olhar, não sustenta coisa nenhuma. Que não é uma, não é duas, não é três, não é 4 igrejas que eu já conheça e conheça de forma profunda que isso não acontece. E a gente está num momento de tantos escândalos, né, muitos, das igrejas, e muitos. Esse teu movimento é um movimento, não é um movimento separatista, mas e nem individualista. Não. Mas é um movimento que tem agregado pessoas machucadas, né, Sim. Ana? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Porque tem eu quero que tu fale também desse teu momento desse ano sabático. Sim, que tu fez ali falar. Logo depois da pandemia. Sim. Mas esse movimento teu, que é muito importante, de estar nesse momento identificando pessoas feridas com a igreja e trazendo essas pessoas para a tua mesa, uma mesa que Deus esvaziou faz pouco tempo. Então vamos lá, do esvaziamento da tua mesa até esse momento que tu vem agora de abraçar, acolher essas pessoas feridas e ter para elas uma palavra. Sim. E dizer para elas que a palavra é uma só. Sim. E vem daqui. Sim, é isso, exatamente isso. Aí eu busquei, o Senhor começou a me trazer revelação e começou a amadurecer um Der Grace no meu coração, apontando o que seria. E aí, nesse processo, o pastor Marcelo e a pastora Andréia me acolheram, outras pessoas também, pessoas do meu ciclo, eu dividi, porque como eu disse para ti, eu sofria de uma dependência emocional, eu precisava ter um terceiro, eu precisava terceirizar a responsabilidade de Deus, porque eu não me sentia segura. E o quanto isso é interessante, porque isso vem lá da mãe, né? Sim. Vem lá da mãe, que já tinha te proibido de sair atrás da Dona Glória, e ali tu rompeu, e o quanto isso depois também, esse rompimento de desobediência à tua mãe, o quanto isso deve ter sido tratado aí nos teus tratamentos psicológicos também. Sim. Porque querendo ou não, a desobediência à mãe... Sim, é um rompimento tremendo, né? E aí e aí comecei a buscar, trouxe clareza, eu quis terceirizar, o Senhor não deixou.
Aí a gente foi, caminhou, saiu da igreja em que a gente estava. Em 2022 eu já estava com a minha agência de marketing digital como gerenciadora de rede social, estrategista, fazia criação de conteúdo, funil de venda. Eu já estava faturando muito bem, eu já mentorava grandes empresários, eu mentorava, e eu gosto muito de falar dela, porque a Giza, ela foi uma semeadora, uma das primeiras mulheres que semeou nesse ministério, nesse chamado, nesse movimento que é Under Grace. Ela veio fazer uma cirurgia com a dentista que eu trabalhava lá, que faz harmonização facial, e eu saí da cirurgia com ela, e ela olhou para mim e ela disse assim: eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu quero semear em tudo que você carrega. E daqui para frente nós vamos... Giza. E isso, de Timbó, linda, maravilhosa. E a Giza começou a investir. E ela disse assim: vamos investir nisso, Ana. Eu quero te escutar, eu vou pagar para te escutar daquilo que você carrega de sobrenatural. E aí eu comecei a fazer as mentorias com ela, direcionando, dando os primeiros passos para ela do que era trazer Deus para o negócio dela. Aí ela foi curada, trouxe a irmã dela. Aí a irmã dela foi curada, e aí é aquela coisa, é um efeito formiguinha, né? E aí o Senhor chegou para mim e disse: deu, renuncia, foi a palavra que eu escutei. E aí eu chorei, eu disse: renunciar, pai? Agora que eu ganhei voz, o Senhor vai me pedir o Isaac. E só vamos parar aqui. As pessoas falam muito: Deus falou comigo, eu recebi em sonho. E eu falo isso e eu tenho uma preocupação, porque eu também, Deus fala muito comigo, eu recebo muito em sonho. Mas especificamente, o que começou a acontecer na tua vida, nesse momento que tu ouviu esse stop? Stop. O que aconteceu? O Senhor começou a me movimentar para fora da igreja, para fora da religiosidade. Aquilo não me cabia mais. Eu comecei a ser expulsa de uma forma natural de tudo aquilo que eu acreditava que era a verdade mais absoluta para minha vida. Sabe o que é você se inserir num ambiente, o ambiente te expulsar? Era assim. E aí nós decidimos sair da igreja, conversamos com o pastor. Aquilo que Deus estava nos entregando era condizente com a palavra e com o que eu buscava em secreto. Então, assim, eu ouvi a voz de Deus. Ele disse: renuncia. Mas ele disse: renuncia, eu sei que é a voz de Deus, por quê? Porque era condizente com a palavra e condizente com aquilo que eu apresentava no meu quarto. Então, haviam 3 confirmações. A confirmação no meu coração, a confirmação através da palavra e a confirmação por terceiros que vinham orar por mim e diziam: Deus vai te levar para outros lugares. Até uma pausa aqui. A Ana chegou aqui, a gente começou a conversar, 15 minutos de conversa, que foi o que eu te disse. A Ana já pode ir embora, a gente não precisa nem gravar, porque ela foi a resposta de orações de 2 semanas minha e do Rubim. Amém. Então, é bem isso. A gente precisa ter clareza. Sim. Porque tem uma voz interior meio doida também dentro da gente, tem, que não pode ser... Né? O ego, o id e o super id, eles estão aí para fazer bem o seu papel. E eles são criminosos. Sim. Quando a nossa vaidade está... Sim, sim. Então, isso aí, vamos lá, continua que a história é boa. Aí foi isso. Aí eu comecei a receber palavras dentro da congregação onde eu estava. Até que uma presbítera, um dia, ela me chamou e eu fui até ela, abracei ela. Quando eu abracei ela, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Não era uma pessoa que eu tinha vínculo, nós não fazíamos parte da mesma rodinha na igreja. E ela disse: chega, eu já disse, deu. O seu lugar não é mais aqui. E eu vou te levar para outros lugares. Ela confirma aquilo que Deus havia dito no meu quarto. Eu reluto porque quando ela fala isso, eu olho para trás e tem as pessoas que eu mais amava naquele lugar. E a minha dependência emocional ainda estava ali. E aí eu disse: Deus, e agora? Como é que vai ser isso? E aí eu começo lá, né, o processo. E aí... com isso, eu ainda sofria uma dor. E essa é uma dor que eu não posso deixar de falar aqui, porque eu sei que isso vai curar algumas pessoas. Eu sofria ainda pelo processo de abuso, de ter sido abusada com 9 anos por alguém que a minha mãe confiou, porque era alguém mais velho. Sabe o príncipe encantado que aparece? Mais velho
empreiteiro, tem um Fit 147, uma moto. Cabelo branco, olhos azuis e usa uma colônia forte. Uma colônia forte. Não, porque isso é o que me marcou, né, a minha vida inteira. Uma colônia forte. Ele é o cara, ele é o príncipe encantado. Da tua mãe. Da minha mãe. Só que hoje, como adulta que eu sou, eu entendo que quando ele me tocava, não era um toque de um homem que amava uma criança para fazer dela filha, e sim um homem que tocava uma criança vendo nela uma mulher com um desejo sexual, de abuso. E aí ele fez o que todo abusador vai fazer, né? Ele vai preparar a cama para sua presa. E aí ele preparou um certo dia, minha mãe era cozinheira, sempre trabalhou fora, muito esforçada. Hoje eu entendo que aquilo que ela me deu foi o melhor que ela podia ter me dado. Quero que ela sabia, né? Quero que ela sabia, quero que ela tinha recebido. Então assim, eu entendo tudo isso e isso não é mais um problema para mim. E isso tá tudo colocado nas suas casinhas dentro de mim. Aí ele planejou ficar sozinho comigo e com a minha irmã, com a desculpa de que ele reformaria o banheiro. Minha mãe trabalhava fora, precisava, confiou a gente na casa com ele. Ele de fato arrumou o banheiro. Depois que ele terminou o banheiro, a casa estava toda fechada, nós morávamos num lugar muito humilde, nós não tínhamos cortina, sabe aqueles cobertorzinhos xadrezinho que a mãezinha pendurava, assim, tudo aqueles paninhos, aquela televisão 72 polegadas que tu tinha que bater atrás assim. Ela saía do ar. Bombril na antena, passando Snoopy. A minha irmã estava deitada no chão, ele tomou banho e ele ia deitar. E eu tenho certeza absoluta que ele ia fazer alguma coisa com a minha irmã e não comigo. E eu me entrepus entre os dois. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava com uma roupa de chita que a minha avó fazia. Minha avó era costureira, fazia roupas de chita. E ele senta entre nós dois e em posição fetal eu fiquei. Ele chega atrás de mim, na minha nuca, cheira e coloca a mão e começa a mexer. O que eu tenho de lembrança é ele mexe na altura do meu tronco superior, onde eu estava começando a colocar os seios, e eu acabo com a minha memória ele descendo a mão na altura do meu umbigo, e eu não tenho mais acesso ao que aconteceu dali para frente, né? E aí eu disse para Deus isso na minha casa em 2021. Eu disse, eu não posso dar continuidade em nada disso se eu de fato não conseguir ser sarada disso. Então eu disse, Deus, é um basta. Eu não quero mais me culpar, porque eu me culpava, eu me sentia suja, né? Era algo que só eu sabia, só eu sofria. E aí eu disse, não quero mais, me ajuda. Aí o Senhor disse, você quer ser curada? Eu escutei audivelmente o Senhor falando comigo, eu digo, eu quero ser curada. Eu sentei no meu sofá e o Senhor disse, fecha os teus olhos. E eu fechei os meus olhos e o Senhor me levou na minha cena de abuso. Eu me via em pé, o meu abusador me abusando. Só que o meu pai não estava na cena. Meu pai nunca esteve, meu pai já tinha ido embora. Aí o meu pai estava na cena, o meu pai estava aqui, meu pai aqui, minha mãe aqui. Meu pai atrás da minha mãe. Meu abusador comigo e eu em pé na sala. E o Senhor disse assim, a primeira coisa que você vai fazer é se perdoar. Você não foi culpada. E aí começa a me ministrar. Aí eu me perdoo. Aí ele diz assim, a segunda coisa que você vai fazer é perdoar seu pai. Teu pai não te abandonou. Ele respondeu aquilo que ele podia com o que ele tinha. Aí eu perdoo meu pai. Aí ele diz, agora você vai perdoar a sua mãe. E aí eu perdoo a minha mãe. E por último ele diz, agora você vai perdoar o seu abusador. Porque você não sabe o que ele viveu. E aí eu libero perdão sobre o meu abusador. Esse processo de vítimas de outras vítimas é tão dolorido quando a gente é o final da escala, né? É muito terrível. Eu sinto muito. E aí ele diz, perdoa o seu abusador. E aí eu perdoei o meu abusador. Aí, ao final disso, ele diz assim, agora estende a mão e pega você mesmo, essa menina, porque ela cresceu e ela é uma filha forte. Eu te forjei e eu sei para que eu te forjei. E aí eu abro os olhos e eu tô na sala. E aí eu me senti de fato curada. E eu comecei a chorar.
E aí eu disse, pai, me dá colo. Aí eu deitei no meu sofá, em posição fetal, e eu de fato senti a mão do Senhor naquele dia na minha vida. E era como se ele acariciasse meus cabelos, e era como se ele cantasse, tudo tinha cheiro naquele dia, sabe, cheiro de cura, sabe, cheiro de água, quando tu tá na beira de um lugar assim, com uma cachoeira assim, imagina o lugar mais lindo que tu já tenha pisado nessa terra, com muita água e verde, e isso tinha cheiro de coisa fresca. E durante muito tempo eu ainda tive que levantar de manhã e liberar perdão, né? Eu levantava e aquilo tentava dominar o meu ser, mas o Senhor diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 e que há perdão que ele precisa ser dito todos os dias. E aí eu perdoava do sentimento que vinha da minha mãe, do sentimento que vinha do meu pai, do sentimento que vinha de mim, que vinha do meu abusador, até que um dia eu levantei e não precisei perdoar. E aí eu entendi que isso estava resolvido. E aí o Senhor me deu uma ferramenta de cura. E aí ele começou a usar isso em mim, com as outras pessoas, com as outras mulheres, e a gente começou um processo de sarar. Aí, isso em 2021, 2022 veio o chamado, renuncia, renuncia, eu vou te tirar, eu vou te tirar de todas as mesas que você está. Volta lá, vocês já tinham passado um ano lá antes de casar. Já, tínhamos passado um ano antes de casar, e aí depois passamos mais a pandemia toda praticamente, né? Com bebê. Com bebê, com restrição, com cuidado, entre outras coisas que a gente sofreu. Sim, porque ainda tem uma filha também com a suspeita de ter problemas severos. Não, assim, era tudo muito doido e muito incerto. Todas desculpas e historinhas que poderiam ter feito da tua vida um grande fracasso. Sim. Todas as ferramentas. Todas. Mas durante muito tempo eu fui vítima de mim mesma. De escolher sentar na cadeira e ser vítima. Sim, sim. Isso também foi um processo de aprendizado. A religiosidade não te ensina isso. Até porque não tem interesse em te ensinar isso. Não, porque se você sara a pessoa, descobre outros lugares e descobre novas coisas e ela cresce. E é interessante para o religioso te infantilizar, te manter infantilizado. Isso é uma ferramenta de manipulação. Eu te mantenho infantilizado e eu te manipulo como eu posso manipular uma criança. E não te dou livre acesso de verdade, né? Exatamente, exatamente. E aí, beleza, sarada, curada. Agora, Jesus, eu recebi o chamado para renunciar, vou te tirar das mesas, vou te tirar das pessoas, vou te tirar. Eu digo, Jesus, e agora? Vai me tirar. Uma pandemia particular. Oh, Jesus, eu digo, oh, glória, vamos lá, né, Senhor? Não foi fácil renunciar, não renunciei no primeiro momento. Ele falou em agosto, empurrei com a barriga, fui tentando barganhar com Deus e não vou ser sem vergonha aqui de te dizer que não, que eu aceitei, lindo, vamos romantizar esse momento. Não, mentira. Ele me chamou em agosto e eu só fui largar a mão do arado em março. Por quê? Porque eu tive uma crise de pressão alta, 18/16. Parei na emergência, tive que ser socorridas por amigo, por compadre. E aí, é aquela coisa, tu não para? Tá tudo bem. Aí quando eu entrei lá dentro da UPA com a pressão desse jeito, eu disse, tá bom, Senhor, eu não vou mais empurrar com a barriga. Mas eu renunciei e passei 45 dias praticamente de pijama, chorando. Porque Deus tinha feito aquilo comigo. E o medo de voltar à depressão, de voltar tudo. Não, tudo. E o medo volta a assombrar. Volta a assombrar. As pessoas pensam que não é porque a gente tá aqui, lê a Bíblia todos os dias, que acha que a gente não tem medo, que não tem. Não, ninguém é super homem, ninguém é super mulher, não existe super pastor. Eu fico horrorizada com essa adoração ao homem. Esse homem que tá aí, gente, ele peca igual você. Esse homem que tá aí é falho igual a você, ele tem dores e tem mais uma coisa, ele sofre de coisas que não aparecem, pecados que nós não conseguimos ver, tanto homens quanto mulheres. Gente, a gente é ser humano, falho, o que nos livra é o sangue. É ele que nos justifica, mas nós somos todos pecadores. Eu sou pecadora, o pastor que cuida do meu coração é pecador. Mas nós sabemos quando nós erramos onde é que nós temos que nos remir do pecado cometido.
E a palavra diz, tudo é dele. E às vezes é tão difícil, né? Eu tenho um amigão nosso que é uma pessoa que vem numa crescente empresarial. E todas as vezes que a gente se encontra, ele diz pra mim assim, ó, me ajuda, amiga. Me ajuda, não deixa as pessoas me elogiarem tanto. Sim. Não é por mim, é pra ele. Tudo que eu faço aqui é pra ele, amiga, mas me ajuda. Quando tu vê que as pessoas estão me elogiando, tu vê que meu olhinho brilhou, me ajuda, me dá um beliscão, me ajuda. Eu tenho uma pessoa dessa do meu lado. Tem que ter. E a luta? Tem que ter. A luta, porque eu sei que o coração dele, o que ele faz é de uma generosidade e ele faz exatamente aquilo. Ele aplica nas pessoas, ele entrega para as pessoas aquilo que Deus entregou para ele. Só que para isso se reverter num amontoado de vaidade, e ele pede o tempo todo. Sim. Ele pede o tempo todo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. A palavra diz que o inimigo da nossa alma está do nosso derredor desde que a gente nasce, esperando o quê? Uma brecha. Ele sabe do que Deus tem preparado para mim? Não. Mas ele está comigo desde que eu nasci. Ele conhece a minha sobrancelha erguida. Ele conhece o gesto da minha mão, ele sabe do meu sorriso, ele sabe que eu gosto de escutar e o que isso causa em mim, o que o meu corpo responde, ele vai usar disso. E eu tenho também uma pessoa dessa, o nome dele é Luiz Cláudio Vilas Boas. Ele é o meu mestre. Se eu tivesse que dizer assim, Ana, você tem um mestre, você tem alguém que de fato te conhece, sabe quem você é, a Ana despida de mim mesma, Ana, é ele. E eu digo isso para ele. Eu vou caminhar com você e você vai caminhar comigo. E o dia que você perceber que em mim tem algo que não agrada ao meu pai, a vaidade, a soberba, você vai bater no meu braço. Ei, Ana, acorda, nada disso é seu. A gente precisa ter. Sim, a gente precisa ter. Isso é muito importante. A gente precisa porque senão ter. A gente começa a voar, e quando a gente vê, a gente perdeu. Já não tem mais nada de Jesus. Mas volta lá em março de 2023. Março de 2023. Que a história é boa. Aí, ok, aconteceu isso, curada, sarada, março de 2023, pressão alta, sofri tudo que tu imagina durante 45 dias, eu desejei a morte. Aí eu vou à casa de um grande amigo, pastor Felipe, meu compadre, e peço para ele orar por mim. E o Senhor mostra para ele. Eu num grande poço de piche, um lugar de morte. E eu não minto. Eu digo, realmente, eu desejei morrer. Eu pensei em acabar com a minha própria vida, porque para mim as coisas não fazem sentido. Por que Deus fez isso comigo? E aí ele fala comigo, ele ora por mim. Ele entrega aquilo que Deus tem para minha vida e eu vou para casa, tomo banho. E aí eu começo o processo de 2023 até março de 2024. Agora. 3 meses atrás. 3 meses atrás. Abril, maio, junho, julho, 4 meses. Sim, o Senhor me tratou a mim, tratou a minha mesa, tratou a minha casa, trouxe outros para minha mesa, fortaleceu o Under Grace. Agora nós temos Under Grace House, né? Que é Graça House, a graça na casa. E aí eu começo a viver coisas extraordinárias, Carla. Sabe o que é extraordinárias? O Senhor já tinha feito uma conexão comigo e uma empresária que nós nunca tínhamos sentado à mesa. Eu encontrei ela uma vez no evento do Pablo Marçal, Renata Costa. Eu acredito que ela vai sentar nessa mesa também. E Deus fala com ela a mesma coisa. A Renata Deus tá na minha lista de sugestões. Eu tenho certeza, assim, ela é uma preciosidade do Senhor Jesus. E aí nós duas passamos pelo mesmo processo. Deu março. Ô Renata, e aí? Cadê? O que Jesus fez? O que Jesus está fazendo? E aí vem todas as coisas de uma única vez. Todas as coisas de uma única vez. Eu me torno mentora com ela, numa mentoria chamada Brands of God, que nasceu primeiro no coração de Deus. Eu conheço novas pessoas, novos lugares, novas mesas e novos sabores. E profetiza na vida de amigos meus, que eu nem sabia, soubemos hoje.
E aí eu vou para um evento, chego lá nesse evento, né, onde a gente vai fazer o lançamento da mentoria, o evento do Rafael, que é o idealizador do projeto. Correia, Rafael querido. Correia, queridíssimo. Foi meu colega de treinamento e depois ele foi meu monitor em algum momento. Fora da curva. Treinamento que eu fiz. Fora da curva. Dominante executador, como eu nunca vi ninguém, né? Ele e a Fran são duas Ele e a Fran, isso. Aí vou no evento fazer o lançamento da mentoria. Quando eu entro naquela sala, eu vejo lá a mesa em U, o evento maravilhoso. O Senhor diz assim: olha, Ana, olha pro lugar. E eu confesso, eu fui para aquele lugar só para fazer o lançamento com a Renata, sabe? A gente sabia que alguma coisa ia acontecer, porque Brands of God é algo sobrenatural, foi um presente de Deus na nossa vida, não é algo nosso, nem meu e nem da Renata, é pro nome do Senhor ser glorificado a todo tempo. E aí eu olho para a mesa e o Senhor diz assim: todo Zaqueu. Eu disse: ô Senhor, o Zaqueu era um cobrador de imposto que subiu na árvore para te ver, Jesus. Esse povo tá tudo trepado na árvore te querendo, não te encontra? Eu pensei comigo. Ele disse assim: é isso mesmo. Tem recursos financeiros, mas estão em lugares que infelizmente não ensino sobre quem de fato eu sou e o que eu quero com a vida deles. E aí, num determinado momento, a Renata aplica uma ferramenta que eu não sabia que ela ia aplicar. A ferramenta era sobrenatural, porque ela é sobrenatural, ela fala, ela é cristã e não disfarça, né, nem na profissão, nem em nenhum lugar assim como eu. E ela é bem peteca, né, bem pentecostal. Pentecostal, assim, a gente ama isso, né? Aí eu pego e o Senhor... Esse povo hoje não usa mais coque porque arranjaram uma personal stylist que proíbe. Porque a gente precisa de treinamento para tudo, inclusive para isso, né? Inclusive para isso. Aí ela aplica uma ferramenta e o Senhor diz: vai e ora e fala com o meu filho. E aí eu digo: olha, seja mais específico, porque eu não sou jumenta de balão. Aí ele fala com o meu filho, o Rafael, o Rafa. E aí eu fui até o Rafael. E aí o Senhor fala com o Rafael naquela tarde. Depois de falar com o Rafael naquela tarde, ele, de fato, ele é um homem segundo o coração de Deus. E eu vejo nele o José, e eu vejo nele virtudes, e eu vejo nele o querer do Senhor de colocar ele em lugares altos para que chegue aquilo que ele carrega, porque vem de Deus, né? Ele, no bloco, no intervalo de bloco, ele diz: pode chamar as pessoas, Ana, que Deus falou com você e você pode ministrar, fica à vontade, faça o que Deus quer fazer. Aí tu imagina, eram 40 Zaqueu, nós chamamos só 4. Os outros 36 ficaram pro lado de fora. E ninguém entendia nada, porque era uma falação de língua, era um chororô lá dentro daquela sala, e aí eu entrego uma palavra. Libertação. Isso, um momento de libertação e restauração, porque aí o Senhor fala com o doutor Alexandre, um profeta de Deus que estava na caverna parado, um Elias, que precisa deixar tudo que ele carrega para um sucessor, ele precisa preparar um Eliseu, e Deus tem feito isso porque ele começou a voar também. E aí tem o Antônio, querido Antônio da Mari, casal amado que eu nunca tinha visto, e o Senhor diz assim: é como Caleb, tá com mais de 80 anos, mas tem vigor e força de um homem de 40. Maravilhoso. Diz para ele sair do meio do mato. Acabamos de nos formar juntos em Master Coach. Aí eu pensei assim: tira ele do meio do mato que ele vai, ele tem. E aí o Senhor entrega uma palavra para ele, de que nesse tempo ele restabeleceria a paternidade de homens que eram meninos e de meninos que vão se tornar homem. E o Antônio e a Mari receberam o chamado. A Mari foi para o Monte Moriá, voltou transformada daquele lugar. Não tem quem não volte. Já fizesse? Não fiz. Precisa. O ano que vem eu acredito que eu vou. Precisaria. Dizem que de fato... Só para tu ter ideia, além do milagre físico, que eu tinha um problema de saúde, no dia que eu voltei, eu cheguei quinta-feira à noite, dia 23 de março de 2023. No dia 24 eu precisei fazer alguma coisa no meu telefone, reconhecimento facial. Tive que resetar meu telefone, desligar o telefone, resetar e fazer o meu reconhecimento facial novamente. Porque aquela pessoa que saiu de casa não era mais a mesma. É isso mesmo, e eu creio nessa conformidade, porque isso a física quântica explica, e a gente tem aí grandes homens que escrevem sobre isso, e é válido sim, e isso é bíblico.
Então, o teu celular, ele de fato, ele conhecia uma Carla. E foi uma confusão, guria, porque era para poder ir no banco sacar dinheiro. Eu dizia, o que eu faço agora? Senta, arruma todo o telefone, reconfigura tudo e deu tudo certo. É isso aí. E aí foi isso. Aí ali, Carla, começou a startar uma série de coisas. Uma série de eventos. Eu me tornei mentora, empreendedora de uma mulher que ninguém nunca me viu com ela, poderosa, bem posicionada, num nível financeiro totalmente diferente do meu. Eu creio em nome de Jesus que um dia eu vou chegar lá, não tenho problema com isso, porque hoje eu sei quem eu sou, sarada. Então eu sei que eu sou filha, que eu sou serva, que eu sou esposa, que eu sou mãe, que eu sou gestora do meu lar, que eu sou pastora. Se eu tiver que escalar em atributo, pastora é o 6º no meu guarda-chuva de atributos que não se modificam. Então, vamos lá. Eu sou filha, eu sou serva. Depois de ser serva, eu sou esposa. Depois de ser esposa, eu sou mãe. Depois de ser mãe, eu sou gestora do meu lar. Depois de ser gestora do meu lar, eu sou pastora. Isso é quem eu sou. Isso aqui nunca vai mudar. Faz parte da minha personalidade, daquilo que eu vou exercer como ser humano enquanto eu estiver nessa terra. E eu estou, nesse momento, empreendedora e mentora. No dia 5 de agosto, eu não te contei essa parte, eu tenho um envolvimento muito grande com a política pública, não é com a politicagem. Eu vivo por princípio bíblico. Então, o Senhor, quando eu me converti, liberou uma palavra sobre a minha vida. E eu vivo por essa palavra. E eu sei obedecer ela. Eu sou muito obediente. Graças a Deus eu sempre fui. Eu escrevi aqui, obediência. Já ia falar sobre isso. E aí eu participei das eleições municipais para ser vereadora. Fiz 150 votos. Depois do meu partido eu sempre estive no backstage. Precisou de mim. Eu preciso que você seja candidata a deputada federal. Eu digo, eu não tenho nenhuma voz no estado. Meu trabalho é municipal. Não, você vai. Eu fiz 475 votos, se eu não me engano, em todo o estado de Santa Catarina. Pingou um voto. Não, teve lugar que pingou 10. Teve lugar que dentro da prisão pessoas votaram em mim. Eu não sei como, não me pergunta, enfim. E aí estou eu lá, né? Suplente de deputada federal e suplente de vereador. Aí o que acontece? Agora, em agosto, agora, 5 de agosto, eu vou ser diplomada vereadora. Olha! Do município. De Palhoça. De Palhoça. Então, eu vou estar mentora, empreendedora e vereadora. Então, assim, essas coisas transmutam, mas quem eu sou, não. E isso é muito importante você entender, assim, quem você é. Então, eu sempre falo isso para todo mundo que chega próximo de mim, a gente começa com um processo de cura segundo o que diz a palavra. Você é filho. Sabe que eu elaborei uma lista de perguntas que eu te mandei antes, né? E sabe que a gente não fiz nenhuma, né? Mas uma eu preciso te fazer. Todo mundo pergunta. Vou te dizer como é que eu descobri o meu propósito. Tá. De levar a palavra de Deus adiante. Porque eu não acredito que eu tenho só um. Eu tenho um propósito para cada área da minha vida. Sim. Mas eu entendi que Deus me deu muito. Muito. Deus me deu acesso às melhores escolas. Deus me deu acesso às melhores viagens. Deus me deu acesso a coisas que o meu marido não teve acesso. Faltaram muitas coisas, mas Deus me deu. Quando eu tive entendimento que Deus me deu acesso para que eu criasse sabedoria por algumas coisas, Ele me deu a minha profissão. Sim. Eu passei no vestibular da minha profissão e não era o que eu queria. E do meu primeiro dia de trabalho até hoje, eu nunca parei de fazer o que eu fazia. E aí eu vivi, mas Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Carla, o teu propósito é comunicadora, tu é comunicóloga, se quiser fazer chique dentro da ciência. Isso. Você entende de falar, você entende de pessoas. Você vai falar de mim. Senhor, ok, mas eu não quero ser pastora, eu não quero decorar, porque a Ana chega aqui, já abre a Bíblia, Efésios 14:4 foi o que tu abriu. Isso. Quando a gente chegou aqui. Não dá pra mim, porque senão eu teria sido juíza. Sim. Certo? Certo. Teria estudado para ser juíza e abrir lá o Código Civil. Não é isso. Então, eu entendi que o meu propósito é abrir a minha boca diante de um microfone, diante de uma câmera e levar a palavra de Deus adiante. E aí, o que a gente diz para aquela pessoa que está lá e diz assim, Senhor, aceitei o seu chamado.
Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Então eu vou falar bem resumidamente, bem rapidamente sobre isso, que isso é assunto para 3 horas tranquilo, né? Para explicar, bem explicado. Mas primeira coisa que eu entendi em relação a isso, segundo a palavra. Primeira coisa que acontece é uma desvinculação da nossa origem. Porque para tu entender de propósito, tu tem que entender de origem, tu tem que entender de identidade em Deus. Então, qual é a minha origem e a tua origem? Nós somos seres naturais? Não. Somos seres espirituais. O que a Bíblia diz acerca de nós? Que lá em Salmos 139, do 13 ao 16. Ela acaba comigo. Salmo 139, do 13 ao 16, de uma forma bem contida e resumida, o Senhor diz assim: eu te conheço antes mesmo de você ter sido tecido no ventre da tua mãe. Os teus dias eu já escrevi no livro. Então, vamos lá. Nós não somos seres naturais. Nós vivemos num corpo natural, mas nós não fazemos parte desse mundo. A palavra vai dizer, vocês vivem no mundo, mas vocês não são do mundo. Por quê? Porque Deus nos criou com o propósito de voltar para casa, sermos o quê? Eterno. E o que é eterno? O Espírito. Então, nós somos seres espirituais. Ok, entendi a minha origem. Foi de lá que eu vim e é para lá que eu vou voltar. Só que no meio disso tudo nós temos o quê? Um embaraço, que é o quê? A vida, os processos, os traumas, os rolos, as deficiências, os relacionamentos falidos, pai, mãe, filho que chora, até que a gente nasce. Nós nascemos. Quando nós nascemos, nós somos seres espirituais e agora nós precisamos entender sobre a nossa identidade. Até quem nasce num lar cristão, em algum momento, faz essa desassociação da identidade. E aí, o que é a identidade? Gênesis 26:1 vai dizer: nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus vivo. Opa! Eu tenho uma identidade, eu tenho uma paternidade, eu fui feita à imagem e semelhança dele. Então, ora nós imaginamos que o Senhor tem um corpo celestial muito semelhante com esse corpo aqui. Né? É isso que nós vamos ver na eternidade, cheio de glória, transformado, mas é isso aqui. Ok, beleza. Entendi origem e entendi a minha identidade. Eu sou filho de um Deus que me criou para quê? Qual é o propósito dele? Porque não é o meu propósito, é o propósito de Deus em mim. Qual é o propósito do Senhor para seus filhos? E aí é como tu falou, o teu propósito ele é fatiado nas esferas em que você caminha. Eu gosto muito da palavra etnos. Etnos é o teu mundo. A Ana não anda no mesmo mundo que a Carla tem, no mesmo ambiente. Então é exatamente isso. O teu propósito ele é multifacetado conforme a multiforme graça do Senhor Jesus. E ele vai te dar talentos e habilidades para manifestar o propósito dele em cada esfera dessa. Tá bom? Ok, Ana, tu falou tudo para mim, tu não falou nada. Né? É mais ou menos assim, não é? Isso. Então, vamos lá. Qual é o propósito dos filhos? Entender que o pai se esvaziou e o filho se tornou o quê? Servo. Foi isso. Jesus, ele era filho do rei, então ele era príncipe. Deus se esvazia dele mesmo, manda o filho para a terra, o filho se esvazia quanto homem e diz, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Então esse é o primeiro propósito dos filhos quando a gente olha para o nosso pai. Ok, ficou um pouco mais claro? Com certeza. Vai ficar ainda melhor porque lá em 2 Coríntios 4... tá? Do 11 até o... Pode ler lá do 11 até o 21, mas tem um ministério chamado o Ministério da Reconciliação. Que ministério é esse, Ana? Ninguém nunca falou para mim que eu tenho ministério.
Esse é o ministério que Cristo entrega para todos os seus filhos segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Você foi reconciliada com o Pai, agora você tem o dever de anunciar reconciliação aos filhos que estão perdidos, sem origem e sem identidade. Então esse é o propósito, de que nós que fomos feitos filhos, porque antes nós éramos criaturas, e pela morte de Cristo Jesus nós fomos adotados, porque Ele nos adota, e aí o que Ele nos diz? Olha, vocês foram reconciliados com o Pai através de Cristo. Agora eu vos deixo um ministério, o ministério da reconciliação, para que vocês reconciliem aqueles que ainda não me encontraram. E como é que eu vou reconciliar alguém com o Pai? Anunciando o quê? O meu testemunho, a verdade de Cristo. A verdade que me alcançou, que me transformou, que me restaurou, que me restituiu. E eu vou fazer isso como Paulo fazia. Eu falo bem a gregos, eu falo bem a judeus, eu falo bem em qualquer lugar que eu vá. Por quê? Porque eu não falo de mim mesmo. É isso. É isso. Tá ali, é muito claro. Tantas coisas que aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui hoje. Obediência, sem ser uma subserviência medíocre, que vai nos tirar a nossa identidade de filhos. Isso. É isso. É muito lindo. Muito lindo. Mas calma que tem coisa aqui para perguntar ainda Tá sobre bom. o propósito. Tá. Um versículo da Bíblia que tu leve como teu. Esse versículo me foi dado mesmo pelo Senhor, ele é Jeremias 29:11. Mesmo antes de eu entender a profundidade desse versículo, o Senhor já havia falado comigo. Só eu sei do pensamento que tenho sobre vós. E são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejai. Hoje, quando eu passo por qualquer coisa, eu olho qualquer coisa. Se você me disser assim, você não vai, é como se Jesus soprasse, só eu sei dos pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Então, o que a Carla diz a meu respeito não me importa. Eu sei das verdades que meu Pai anuncia sobre mim. E são pensamentos de paz eu tenho, diz o Senhor. Opa, então se a realidade me atormenta, o Senhor diz que os pensamentos dele, para mim, são pensamentos de paz. Te acalma, Ana Paula. Eu tô no meio da tempestade. Ana, e para quem tá no meio da tempestade, para quem tá precisando encontrar Jesus, para quem tá precisando se despir, porque toda a tua história tu te despiu. Isso vai ficar na internet aí rodando durante muito tempo, as pessoas vão poder acessar essa história. Amém. Um livro e um filme para quem tá nesse momento assim, desespero. Carla não gosta de ler, leia. Carla não gosta de ver filme, assista. Você vê tanta porcaria, você vê tanta bobagem. Sim. Eu gosto muito, foi o meu último livro e é um livro que eu tenho de cabeceira, chama-se Coisas Ainda Maiores. Coisas Ainda Maiores. Reinhard Bonk. Ele traz as histórias dele, do ministério evangelístico e das cruzadas evangelísticas que ele fez na África, que ele fez na Índia. E ele nos desperta a entender que aquilo que nós vivemos é pura religiosidade. De que nós temos uma montoeira de tralha nos púlpitos, a vassoura que isso, o óleo que aquilo, o pente que desembaraça todo o laço do passarinheiro, porque a gente tem, verdade, é uma cultura, né? Infelizmente tá aí, vai dizer o quê? E ele mostra que toda essa tralha que está sendo levada para o altar nada tem a ver com aquilo que Jesus quer, porque ele nos mostra que, pela palavra, nesse livro, tudo que ele faz junto com Deus é através da palavra. Cegos veem, surdos ouvem, mudos falam, pessoas são curadas de câncer, pessoas aceitam Jesus, pessoas... Sabe assim, é só lendo para você entender o que é o extraordinário de Deus quando de fato você quer entender quem Ele é. Eu indico, super indico, leiam. Um filme.
Um filme. Eu tenho 2 filmes que tratam em particular com aquilo que hoje Deus usa em mim, é o meu ministério, para sarar. A Cabana. Maravilhoso. Que é um filme que vai falar sobre perdão em relação ao abuso. E também trata paternidade, identidade, origem e propósito. E também Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Esse está na minha lista, não assisti Quarto ainda. de Guerra. Quarto de Guerra é a experiência sobrenatural de Mateus 6,6. Uau. E Ana, quem quiser participar de todos esses teus projetos, quem quiser estar sentado às mesas contigo, eu não consegui participar ainda por causa da minha agenda, de um link esse link poderoso aí que tem mulheres sentando à mesa contigo. Onde é que as pessoas te encontram, onde é que as pessoas te acham? Eu gostei, eu me identifiquei, eu gostei da vulnerabilidade da Ana, porque a vulnerabilidade da gente se expor, da gente falar daquilo que a gente viveu, das nossas dores, é para poucos, é dos humildes e dos fortes. Sim. Para se expor. Onde é que as pessoas te encontram? As pessoas podem me encontrar no Instagram, né, que é @anapaula.schutz, SCHUTZ, e lá me chamar no direct. A Mesa com Deus acontece toda quinta-feira, às 9h30 da manhã. É só chamar lá, Ana, eu quero participar dessa mesa. Eu quero ser uma mulher que se senta à mesa com Jesus, porque de fato Jesus senta conosco. E a gente vai estar lá para receber 1, 2, 3 aqui nos Estados Unidos, onde quiser, porque a mesa é online. Então não há empecilho de distância, né? Nós nos conectamos, assim como o Senhor se conecta com elas. E para todos os demais projetos, né, presenciais, que é a Grace House, que é Under Grace, que é essa comunidade de fé, esse movimento, né? Como eu falei aqui no início da nossa conversa, enquanto o microfone estava fechado, as pessoas perguntam, né, Ana, isso é uma igreja? Se a gente for orar para a palavra, sim, ela já é uma igreja, mas ela não é uma igreja institucionalizada. O que diz como ela vai ser e o que ela tem que ser é a palavra e não o CNPJ e não uma figura de um homem físico, né? Então hoje a gente não está num ambiente físico. Esse ambiente físico ele só vai existir se a igreja de Cristo, os membros desse corpo, entenderem assim, Ana, nós precisamos ter nem que seja uma barraca, uma casinha. Está em construção, não é Está verdade? em construção, exatamente. Mas a minha casa está aberta todos os domingos, a partir das 7h da noite, para receber as pessoas. Nós temos também uma outra casa já em Biguaçu e futuramente agora a gente também está vindo aqui para Florianópolis, para a área ali das praias. A gente só está orando e decidindo aonde vai ficar melhor, porque tem pessoas de vários lugares. Eu não conheço muito bem, mas sei que também vamos ter Graça House em Florianópolis. Então é isso, sigam a Ana, conteúdo de poder, momento de poder. Ana, obrigada pela tua vulnerabilidade. Eu sou apaixonada mesmo por pessoas que são vulneráveis. Todas as vezes que tem na igreja o momento do clamor das pessoas aceitarem Jesus e as pessoas vão lá na frente, eu digo... Eu admiro essas pessoas, eu sou apaixonada porque elas acabaram de se render, elas foram vulneráveis a se render à paixão de Jesus por elas. Então, muito obrigada, amiga. E agora eu já quero ser amiga da Ana. Vai estar na Mesa com Deus nessa quinta-feira? Olha o desafio, sim. Gente. Desafio de agendas, mas vai dar certo. Vai. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Como é que é? Curte, comenta, compartilha, assina o sininho, passa essa mensagem adiante. A gente nunca sabe quando as pessoas estão sorrindo aqui na internet, a gente nunca sabe o que está acontecendo na casa delas. Tem muita coisa aqui que é verdade. Essa mesa aqui acabou de ser verdade, mas a gente não sabe se a pessoa que está do teu lado, que pode estar precisando de entender que ela sim, ela pode ser vulnerável, que não é porque ela segue Jesus, né? Porque ela obedece os mandamentos de Deus que ela não vai sofrer. Existe um caminho muito longo para tudo isso, né? A gente vai ter novidades por aqui muito em breve, então a gente já vai ter um site www.confienoprocesso.com.br. Todos os produtos da Enhautcom que vocês são apaixonados em breve estarão lá à venda. Para quê? Esse projeto aqui é totalmente gratuito. Nós não temos intenção financeira absolutamente
nenhuma com ele, porque ele é um projeto de valor, de levar os valores de Deus, de levar a palavra de Deus adiante. Mas nós precisamos sustentar, nós precisamos pagar a internet, nós precisamos pagar a luz, nós precisamos pagar toda essa estrutura aqui, e por isso nós vamos sim colocar produtos à venda. E, muito importante, nós precisamos continuar mantendo o nosso projeto Eu Tô no Quênia. Então segue lá, @Eu Tô no Quênia. Nós temos aí 3 anos para manter o Gustavo e a Meriane lá no Quênia, fazendo um trabalho evangelístico maravilhoso que eu, Carla, não faria. E se você não faz, contribua a partir de R$30 por mês, ou se de repente agora você sentiu no seu coração que quer dar uma oferta generosa, saiba que eles estão precisando, eles vão precisar de ajuda sim, de dinheiro para poder se sustentar no Quênia, trabalhando no interior do Quênia, expondo a vida deles, em nome de Jesus, a todo tipo de doença. Podiam ficar aqui, são jovens missionários e volta aqui que a gente já contou a história deles aqui, eles já estiveram aqui conosco e eles estão no Quênia. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada, claro, siga o nosso @confie no processo H, pode seguir meu Instagram também, Carla Cavalheiro, lá no Instagram, e nós estamos em todos os ambientes digitais, confie no processo. Agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um que assistiu aqui, de cada um que compartilhou, como Deus tem abençoado generosamente a minha vida. Tchau, tchau!